Los seres humanos somos el motor principal de los cambios sociales, sean para bien o sean para menos bien. Esa dictadura cercenadora de almas y cuerpos fue derribada por la voluntad de seres humanos, militares y civiles, ciudadanos todos, que dijeron: es la hora, fascismo nunca más. Reclamaron otros usos y otra forma de tratar y de ser tratados. Parecía que por fin la tierra iba a ser casa. 50 años después vivimos con desconcierto. A veces somos espectadores de una tragedia que nos traslada al mundo del ayer en demasiados lugares de la tierra. Y las enseñanzas del pasado, las del 25 de abril, tan cercano, que todos sabemos dónde estábamos, qué sentimos y hasta a quién abrazamos primero. Estamos en la Fundación José Saramago. El patrono de esta casa es un escritor que murió triste porque no veía que avanzáramos en el planeta de acuerdo con la dignidad de millones y millones de seres humanos, seres de derecho reducidos al papel de consumidores, y si no puedes consumir serás un excluido, un nada, un nadie. Dijo José Saramago en una declaración que se lee abajo en la exposición permanente que podrán visitar luego. Lo dijo para un medio latinoamericano, pero por eso está puesta en español. La izquierda no tiene ni puta idea del mundo. Eso dijo José Saramago, que sabía usar las palabras. Él, que era de izquierdas, no pronunció esa frase para epatar al burgués. Era una opción, era una percepción, una reflexión que sentía como un dolor. ¿Dónde están nuestros sueños? ¿Qué forma tienen nuestros sueños? Los sueños de las personas progresistas, los sueños de las organizaciones progresistas, los sueños de la izquierda universal. Quais as consequências da evolução de apenas imaginário político da sociedade brasileira, sociedade sul-americana, latino-americana, sobretudo qual a influência que tem no imaginário dos militares no continente? Isso não está claro para ninguém, até porque as corporações militares são muito fechadas. Nós não sabemos e já não há mais uma facilidade extrema, como ocorria na década de 70, para golpes militares e aventuras putichistas que ainda estão no imaginário de vastos setores das Forças Armadas sul-americanas, particularmente, e latino-americanas, na América Central também. Então, a vontade política que permeia por dentro desta reunião é esse intercâmbio coloquial deste imaginário, onde a convergência democrática, a convergência na defesa do Estado de Direito, a convergência na defesa dos direitos humanos, a convergência na defesa dos direitos que estão previstos nas constituições sociais, se torna um amálgama político para a resistência ao fascismo que se instalou, né, em todos os continentes e que vem com uma força política extrema e baseada em setores populares muito organizados dentro das redes sociais. Essencialmente, em primeiro lugar, a liberdade.
mas a paz e a democracia. A justiça social foi, portanto, a caminho da igualdade, foi muito incrementada a seguir ao 25 de Abril, mas infelizmente tem vindo a decrescer bastante. E hoje não podemos dizer que é um grande legado do 25 de Abril. Foi, mas a situação tem feito com que ela diminua bastante. Um grande desenvolvimento nas consciências, nas mentalidades, portanto, um país claramente melhor do que existia antes do 25 de Abril. 25 de Abril, para mim, há 3 questões que são incontornáveis como legado futuro. Foi acabar com uma guerra, tornar 5 países independentes com o direito a seguirem a sua vida de acordo com aquilo que os respectivos povos quiserem, forem capazes de fazer. Foi a liberdade em Portugal, a democracia e a Constituição. Garantido. Diga? Garantido. Para sempre. Depende da vontade de cada português e de cada portuguesa hoje em dia defender a Constituição. Eu acredito que sim, que a vão defender. Essa vontade está alta, na sua opinião? Eu estou, apesar dos problemas que existem, das dúvidas e de haver alguma gente que está alheia da situação, eu penso que quando chegar à altura temos capacidade para travar y reverter el proceso. Hay un recuerdo muy sentimental. Yo era un joven estudiante de 20 años en la Universidad de Barcelona y vine aquí a Portugal cuando la Revolución. El hecho de celebrar el 50 aniversario así, pero luego los contenidos de este seminario, el intercambio con tantas personas, desde visiones muy holísticas, muy interdisciplinares, que permiten tener un panorama más general de lo que fue la revolución y de las consecuencias muy positivas en su momento en la democratización de otros países europeos, como España en primer lugar, tuvo una gran influencia, pero en América Latina, lo que teóricos como Huntington hablaron de la tercera ola de la democratización, y la onda larga de otros efectos, el avance de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto que se ha hablado aquí estos 2 días ha sido muy interesante para poner en común todas esas reflexiones que hay que abordarlas desde ópticas muy diferentes. E, aliás, quando fizemos 50 anos de 25 de Abril, obviamente pelas leis da vida, a maioria das pessoas já nasceram depois do 25 de Abril, foi extraordinário que as comemorações populares tenham permitido a maior manifestação de massas dos últimos 50 anos. Ou seja, é preciso recuar ao 1º de maio de 1974, foi considerada a maior manifestação de massas de sempre em Portugal e que, digamos que representou a adesão popular à Revolução. Foi preciso recuar ao 1º de maio de 1974 para encontrar uma manifestação de massas maior do que esta que ocorreu 50 anos passados, com a maioria das pessoas que não era nascida no 25 de Abril. E isso revela que as profundas transformações que a Revolução de Abril representou para o povo português são sentidas, ou seja, mesmo muitas pessoas que não viveram em ditadura reconhecem a importância que tem a democracia à sua defesa, particularmente numa altura em que as forças do extrema-direita têm vindo a crescer. Não há dúvida que o 25 de Abril, pela inspiração e pela demonstração que fez pelo mundo fora da possibilidade de instauração de regimes democráticos de forma pacífica e com os efeitos positivos no plano social, no plano cultural, no plano da distensão nas relações internacionais que o 25 de Abril e a Revolução Portuguesa representaram, foi muito importante para essa persuasão a nível global. A Revolução Portuguesa coincidiu com enormes transformações na América Latina, na África subsaariana, na Europa em geral, em muitas dimensões das relações internacionais, esteve sempre presente no debate cultural
e inovador nos anos seguintes, e foi por isso uma revolução também, além de libertadora, uma revolução inspiradora. E é esse o grande motivo de orgulho dos portugueses quando comemoramos estes 50 anos da nossa revolução, não obstante atravessarmos um tempo onde novas ameaças se colocam às democracias. Algumas delas são ameaças que se vão instalando de forma invisível e de forma lenta e que constituem verdadeiras condicionantes à vida democrática, subtrações a direitos e a garantias sociais e políticas que nós julgávamos consolidadas. Cuando escuché que había habido un golpe de militares en Portugal, yo sabía que existía Salazar, por supuesto, yo había venido varias veces a Portugal antes, durante Salazar, pero dije, un golpe de Estado, militares, fue para mí un choque. Bueno, menos mal que aún militaba con gente que está menos choqueada y intelectualmente más certero en su apreciación, y rápidamente para nosotros fue una gran esperanza y gran felicidad. Pero te quiero decir que la primera reacción, digamos, o sea, el golpe de Estado en Chile fue una cosa muy violenta. Y la primera reacción, por supuesto, para nosotros militares eran todos malos. Y me costó a mí hacer ese switch. Pero bueno, muy luego vimos esas imágenes de los militares con las mujeres, los claveles rojos, y bueno, y después haciendo un análisis político de la situación, por supuesto que fue una gran esperanza y felicidad. Fue una revolución democrática, pero es cierto que en el mundo una revolución como esta nunca más se dio. Es única, y porque es única es tan emblemática y trae tan buenos recuerdos y es tan importante que se festeje, porque además permite también, hay dos cosas que permite festejar la revolución, decir todos los avances que han habido, porque Portugal antes del 75 era un país, pero no sé, con 80% de analfabetismo, con mujeres que tenían 5 o 6 hijos, con ninguna prevención de salud sexual y reproductiva, no podían votar, no podían salir del país, tenían que firmar todos los maridos. O sea, la situación era casi de edad media. O sea, es todo lo que se ha avanzado también. Permite también decir que en estos 50 años han habido avances importantísimos para la sociedad y para las mujeres en particular. O 25 de Abril ocorre poucos meses depois, Portugal, que é da ditadura, mas muito poucos meses depois do golpe de Pinochet no Chile. E, portanto, a tragédia desse golpe, o regime ditatorial, a utilização dos militares para oprimir o seu povo, marcava muito um país em que a ditadura tinha sido imposta por militares e continuava uma longa guerra no seu império. No entanto, foram esses militares, uma parte deles, na verdade, que desencadearam o derrube do regime português e que abriram a porta para uma torrente de movimento popular que foi a Revolução Portuguesa. A democracia viveu a partir dessa queda do Império. O impacto na América Latina é talvez cultural e emocional, no acolhimento de exilados, sobretudo brasileiros, mas de outros da América Latina, mas depois essa aceleração da história que passa pela Revolução Portuguesa tem um momento culminante na derrota do Império Americano no Vietnã. E esse processo, sim, transforma o mundo como o conhecemos e transforma a América Latina. Os Estados Unidos tinham impulsionado o golpe de Pinochet, tinham apoiado o golpe no Uruguai, na Argentina e, naturalmente, outras ditaduras também. E a vaga de democratização dos anos 80, com a constitucionalização no Brasil, com a Guerra das Malvinas e depois o fim da ditadura argentina, com o fim do regime de Pinochet, esse grande processo de transformação está associado a uma aceleração do tempo em que a democracia ganhou terreno na América Latina, como ganhou terreno nos movimentos sociais, nos direitos humanos, até na legislação e nos novos regimes que resultavam desses processos.
desse ponto de vista, esses anos 70 e 80 foram um momento de grande viragem, talvez em contraste com o que hoje assistimos, não é? Com Milei ganhar na Argentina, com a tentativa, com a presidência Bolsonaro, depois derrotado, é certo, com a tentativa de dar a grande ambição de uma democracia inclusiva contra a desigualdade. Olha, tem uma música do Paulinho da Viola que eu gosto muito, não sei se a música é dele, mas que ele canta, que é a Dança da Solidão, e ele diz: o meu pai sempre dizia, meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. Então, num momento em que em Portugal, na Europa e no mundo há um desafio do ascenso da extrema-direita, do neofascismo, de tudo o que representam projetos políticos de genocídio, de extermínio, de ódio, os momentos de mobilização coletiva, de conquista da liberdade, são momentos muito inspiradores. E quando nós conhecemos e compreendemos e reconhecemos o que significaram esses momentos, nós podemos inspirar-nos. Se nós não conhecemos esse passado, nós não nos podemos inspirar. Então, acho que é muito importante nestes 50 anos do 25 de Abril percebermos que ninguém esquece uma coisa que nunca conheceu. Nós esquecemos uma coisa que já em algum momento conhecemos, não é? Então a importância da preservação e da partilha da memória é fundamental para que quem não viveu um processo possa reconhecer a sua validade, não é? Então, para todas as gerações que não viveram o 25 de Abril, como eu, para todos os povos que não sabem que aconteceu a Revolução de Abril em Portugal, reconhecer que esse momento foi um momento que garantiu a conquista pela primeira vez de direitos universais, como o direito ao trabalho, o direito à greve, os direitos das mulheres, o direito ao voto, o direito à educação, o direito à habitação. Saber isso e reconhecer isso é fundamental para valorizarmos e reconhecermos o que significou esse processo. A Revolução de Abril não foi um ato, foi um processo. O 25 de Abril, para nós, é um marco histórico muito importante do ponto de vista da democracia, do ponto de vista também, né, do desenvolvimento, quer dizer, do progresso social, que eu entendo, e do ponto de vista também foi a decolonização, que é uma outra questão de progresso social. O 25 de Abril ele teve uma importância muito grande na época, no mundo todo, e teve uma importância também muito grande na memória. E tem a questão atual da luta contra a extrema-direita. Então, hoje, na França, nós estamos vivendo um processo de como articular essa luta, né? Pensar que, que não tem outra escapatória a não ser adiar a chegada deles, que é como poderia ser visto. Tem os autores que veem que a chegada do Lula, por exemplo, no Brasil, só vai adiar a destruição do mundo, mas que é preciso construir alternativa. Então, hoje, de um ponto de vista, na França, nós estamos construindo uma alternativa que se chama a Nova Frente Popular. Então, tal qual o 25 de Abril, na França tem outros momentos, né? 25 de Abril em Portugal, na França tem outros momentos que são importantes de fundação dos direitos sociais. Então, voltar à Frente Popular de 36, que foi o momento em que reduziram as jornadas para 40 horas de trabalho, que eram reivindicações sindicais em 36, e as férias pagas, por exemplo, foram aquisições importantes daquele momento, voltar nisso e dizer, é possível. Então, é possível reverter a crise democrática, reverter também a crise social provocada pelo neoliberalismo. Então, com medidas, uma plataforma clara de distribuição de renda, que responde a essa urgência de aumentar a renda dos franceses, que foi perdida com os anos e anos de neoliberalismo, melhorar os serviços públicos, reinvestir nos serviços públicos também, que desapareceram, e hoje é até mostrado na grande imprensa como que esse desaparecimento de alguns serviços públicos de proximidade, a redução dos serviços públicos acarretou numa subida da extrema-direita. Então, voltar nisso através de medidas de reforma fiscal, que seriam medidas de distribuição de renda. São medidas também keynesianas, de um ponto de vista, que vão gerar crescimento econômico e desenvolvimento, mas que, num momento imediato, vão dar uma grande respiração social e política para o país, porque também vai ser necessário tomar medidas políticas. E, de um ponto de vista independente de resultado eleitoral, articular uma resistência democrática às extremas direitas. Então, retomar com parlamentos locais, retomar com formas de alternativa, e eu acho que isso
para concluir, é uma lição que nós temos que pegar aqui com o Instituto Novos Paradigmas, através da experiência que foi a experiência da democracia participativa do Rio Grande do Sul, que foi referência, né, com os fóruns sociais mundiais no mundo todo. Então, nós nos incluímos nesse processo. Agora, sem derrotismo, sem não tem jeito com a extrema-direita, não, nós temos, e nós vamos fazer porque já foi feito. Acho que talvez não há lugar melhor para discutir a Revolução dos Cravos do que a casa da Fundação Saramago, porque há um certo lirismo, há uma certa poesia nessa revolução, talvez mais do que em qualquer outra. Acho que as revoluções normalmente são momentos que evocam aspirações melhores da humanidade, mas ao mesmo tempo a Revolução dos Cravos foi especialmente emblemática, porque, embora provocada por militares, ela acabou tendo como símbolo justamente o pacifismo. Ou seja, um dos legados que nós temos dela é justamente uma revolução de militares pelo fim das guerras, pelo fim da guerra colonial, pelo fim dos conflitos. Isso é singular e bonito de uma maneira muito, muito única, muito especial. A ver, yo creo que la Revolución de los Claveles marca un momento fundamental, desde luego para Portugal y para Europa, pero su legado va mucho más allá. Y es el legado de que es posible derrotar una dictadura, que es posible instaurar un Estado democrático y un Estado de fuerte vocación social. Y esa es la esencia de la lucha por los derechos humanos, por los derechos fundamentales, que es la realización de los derechos de todas las personas. La razón de ser del Estado. El Estado no es un hecho natural, el Estado es una creación artificial de los seres humanos. Y creamos el Estado para la realización de los derechos de las personas. El fin de los Estados no es el equilibrio fiscal, no es bajar las tasas de interés. El fin de los Estados es organizar la vida en sociedad para que cada persona, cada una de nosotras, cada uno de nosotros pueda realizar sus derechos fundamentales. Yo creo que la Revolución de los Claveles, con esa imagen bellísima, bellísima, de un clavel rojo en la punta de un fusil, que expresa la paz, que expresa la convivencia, pero que además expresa la convicción de cambiar el mundo para que todos podamos ser iguales. En este caso, creo que hay muchas enseñanzas de esa Revolución de los Claveles para este tiempo actual que, como tú decías, tiene una amenaza, son las ultraderechas, que, bueno, pretenden cambiar no solo la política, los valores de las sociedades. Se proponen una transformación cultural y, por tanto, hay que traer al debate lo que han sido los valores desde siempre de las izquierdas y de los progresismos, fundamentalmente buscando un mundo con justicia social, con libertades, con una profundización de la democracia que nosotros planteábamos tiene que tener un aspecto que sin duda creemos que profundiza las ideas y la convivencia en una democracia, y es la participación de las y los ciudadanos. La democracia representativa es muy importante, quienes la perdimos la sabemos valorar, pero le tenemos que poner un componente que es una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que sea parte de esas transformaciones profundas. En muchos aspectos nuestros países, los que no han tenido un desarrollo como los países del primer mundo, pero también en el primer mundo necesitamos en muchos casos transformaciones radicales, que es ir a la raíz de los problemas. No es la traducción que muchas veces se hace de lo radical, que es algo crispado, algo violento. No, es la radicalidad de los problemas en donde tenemos que transformar esas limitaciones estructurales que muchas veces hacen que los avances retrocedan muy rápidamente. Sin proteger la dignidad de los trabajadores, no es posible construir una sociedad democrática. Y la Revolución de Abril creo que nos dio una señal clarísima para esto.
no solamente son los derechos políticos, sino también los derechos sociales. Y en concreto, no se puede trabajar de cualquier forma. Hay que trabajar con derechos. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores no son una mercancía que se pueda usar y se pueda tirar. Ya lo decía la declaración de la OIT de 1919, el trabajo no es una mercancía. El trabajo, sin embargo, se contrata, el contrato de trabajo existe, pero para que esa delicadísima mercancía que el derecho trata a través de un contrato no se convierta en un objeto, hay que tener en cuenta que el trabajo está unido inseparablemente a una persona que trabaja. Por eso, si decimos que el trabajo es una mercancía, estamos diciendo que las personas son mercancías que se pueden comprar y vender. Y no es así. No puede ser así si queremos una sociedad libre, igualitaria y decente. Entonces, por ello es necesario que exista una red de derechos que protejan al trabajo y que el trabajo esté en el centro de la ciudadanía. Es decir, tenemos que destacar el valor político constitucional del trabajo. El trabajo no es algo que esté entre ciudadanos privados, es que el trabajo constituye la base de nuestra comunidad. Y sin respetar al trabajo no podemos vivir decentemente. Esto creo que la Revolución de Abril nos dio ese mensaje. Para una persona como yo, de España, que teníamos una dictadura como la de Portugal en aquel tiempo, pero que duró todavía algunos años más, es una lección que no podemos nunca olvidar. Y en estos tiempos, en los que ha habido una globalización influida por una idea neoliberal, si nos fijamos en todos los países, el objetivo siempre es una reforma laboral que rebaje los derechos de los trabajadores, una reforma laboral que debilite a los sindicatos, una reforma laboral que impida o dificulte el derecho de huelga, una reforma laboral que dé flexibilidad al empresario para el uso de la fuerza de trabajo según quiera. Y esto realmente es lo que creo que se ha puesto en circulación a partir de los años 80-90 con la revolución conservadora de Thatcher-Reagan, pero que afortunadamente en algunos países se intenta contrarrestar. Incluso la Unión Europea animó un poco en esta línea, sobre todo con la crisis de 2008, la crisis financiera, pero desde los años ya 2019, 2020, 2021, 2022, al menos en algunos países esto se está revirtiendo y recuperando derechos para recuperar democracia. Uma parte do legado importante da Revolução dos Cravos é justamente essa faceta dessa luta por igualdade, esse apoio à independência dos países que eram ocupados por Portugal. Esse apoio é um dos compromissos do novo Estado que sai. O que nos leva a crer que essas lutas dos capitães de Abril têm a ver justamente com dignidade, com respeito aos direitos humanos, com a questão da igualdade social, não só a igualdade formal de uma carta, mas também com a promoção real de um mundo menos desigual, com a promoção real de um mundo mais igualitário, onde um mundo sem machismo, um mundo sem racismo, um mundo sem opressão colonial. E que bom que nós podemos aqui compartilhar também da fonte, de ver esses capitães de Abril ao vivo, relatando a sua experiência daquele momento histórico tão emblemático, tão importante, essa revolução que acaba com uma ditadura opressora e que permite a independência de povos africanos, permite a independência de povos do Sudeste Asiático. Infelizmente, nós não vivemos um momento em que a população em geral tem conhecimento do nosso passado, e quando nós compreendemos o nosso passado,
nós compreendemos melhor o nosso presente e podemos intervir sobre o nosso presente. Quando nós percebemos que Portugal teve 5 séculos de colonialismo, não foi em 5 décadas de democracia que deixou de ser racista. E, portanto, o racismo estrutural na sociedade portuguesa está intimamente ligado a 5 séculos de colonialismo. Então, 50 anos não foram suficientes. E é preciso desconstruir isso. Quando nós pensamos no facto de Portugal continuar a ser um país profundamente patriarcal, misógino, nós temos que perceber que até há 50 anos as mulheres não tinham direitos, não eram reconhecidas como sujeitos jurídicos. O homem podia matar a mulher em caso de adultério e não era preso, era afastado da residência por 6 meses. Então isso explica porque é que continuam a existir sentenças judiciais que responsabilizam e criminalizam as mulheres que lutam pelos seus direitos. Não é? Então, todas estas questões e questões relacionadas com todo o anticomunismo que foi alimentado durante 50 anos de ditadura e que criminaliza e que persegue tudo o que é resistência de todas as formas e expressões, compreender isto e conhecer isto ajuda-nos a estar em melhores condições de travar as batalhas que temos que travar hoje. Estamos habituados a ouvir o 25 de Abril a vir só de um lado, de ouvido. Portugal fez o 25 de Abril, Portugal deu as independências, Portugal descolonizou. Não, as coisas não caem do céu. O 25 de Abril, primeiro, começa em 1930, quando os primeiros antifascistas se levantaram no exército, na marinha, nas fábricas, e foram parar aonde? Ao campo de concentração de Tarrafal. Essa luta vem de lá. Depois há as lutas anticoloniais. Sem as lutas anticoloniais, digo-te, a ditadura cairia, mas demoraria pelo menos mais meio século. Porque as lutas anticoloniais esvaziaram o regime, esgotaram o regime, combateram o regime, de armas na mão. E isso de mandar tropas para as colónias causou impacto econômico, o país empobreceu, e também causou impacto social nas mães que perdiam seus filhos na guerra. Isso corroeu o regime. E mais, os capitães de Abril, muitos estavam na guerra. E foi ali que tomaram consciência da situação. Muitos até começaram as primeiras reuniões, no caso da Guiné, que é a história que eu melhor conheço nesse ambiente todo, tiveram reuniões sobre a possibilidade do derrubo do regime lá em África. Então, o 25 de Abril, na verdade, é um processo longo e que envolve Portugal e, no nosso caso, os 5 países de língua oficial portuguesa de África, diretamente envolvidos. Qual é a importância do 25 de Abril? Acelerou o processo da descolonização para nós. E, evidentemente, ao acelerar o processo de descolonização, nos libertou do fascismo. Nos ajudou a nos libertarmos do fascismo. E depois chegamos ao processo de independência, porque eram indivíduos que tinham nas suas plataformas a autodeterminação e a independência dos povos. Isso facilitou a vida. Poupou vidas, muitas vidas, porque a guerra estava numa fase crucial, já com artilharias pesadas, ia ser um morticínio geral na Angola, Guiné e Moçambique, principalmente. O 25 de Abril parou a situação. Depois se dispuseram a negociar. Então, rapidamente, os países chegaram às suas independências pelo aceleramento do processo. Estaríamos mais pobres hoje em dia porque o colonialismo, o fascismo, deixou rastros muito grandes de empobrecimento em África. A extrema-direita, ou a direita extrema, os fascistas, estão no Parlamento. Foram eleitos. E isso é o mérito da democracia. O mérito da democracia é que na democracia pode haver os antidemocráticos. A tragédia da ditadura é que na ditadura não há lugar para democráticos. Então, festejemos a democracia, mesmo com as suas fraquezas, que são os extremos, os fascistas, os antidireitos humanos, do que festejar qualquer tipo de ditadura onde qualquer voz dissoante é metáfora de morto. Sabes? Então, muitas vezes nós queremos ver as nossas falhas nos outros. E muitas vezes não queremos reconhecer
que algumas derrotas, algumas vitórias, como no futebol, têm a ver com o nosso mau desempenho. O crescimento da extrema-direita na Europa deve-se ao mau desempenho da esquerda. Uma esquerda deflagrada, desorganizada, sem liderança, como havia nos anos 60. Uma esquerda ainda coibida e traumatizada e complexada pelo fim de regimes comunistas. E, enquanto isso, a direita aproveita e desinforma e cria espaço. Mas atenção, isso faz parte da democracia. A democracia nunca está em risco enquanto há democracia. É preciso não se esquecer disso. Isto é, existe risco dentro da democracia. Qual é o risco? Que haja um desequilíbrio na balança política. Isto é, que a extrema-direita vença e imponha uma ditadura. Mas o que estamos a ver na Europa pode ser muito duro de aceitar, mas as ditaduras têm mantido os seus sistemas democráticos, inclusive no Brasil. O maior risco da democracia é o descuido da democracia ao ponto de deixar-se instalar uma ditadura. Isso já aconteceu em alguns lugares por causa de grandes interesses que existem. Este encontro é também um espaço de partilha de experiências e de inspirações, e que em momentos muito difíceis como este que estamos a viver, em que os movimentos progressistas, a esquerda progressista, os movimentos anticapitalistas não são maioritários do ponto de vista global e têm sido perseguidos, têm sido criminalizados, têm sido assassinados, têm sido perseguidos e continuam a existir projetos de violência e tentativas de violência contra as pessoas. O movimento Sem Terra no Brasil é um exemplo disso. No momento em que estamos a viver isto, o encontro, a partilha e o afeto já é muito. Né? Então acho que este encontro que hoje aqui acontece, e que agradeço muito o convite de aqui estar, é também um momento para nós percebermos que nesta partilha carinhosa e acolhida temos que inventar forças para continuar. Acho que esta conversa, que é um pouco quase em círculo fechado, ela serve para confrontar os vários aspectos que, digamos, uma ideologia progressista apresenta, e o confronto entre essas várias tendências é importante, sobretudo porque faz lembrar às pessoas que a aliança e o consenso tornam-se absolutamente importantes daqui para o futuro, e que as pessoas que estão dentro desta área do pensamento, desta área de entendimento daquilo que é o progresso e a vida, que vão ter de apostar naquilo que é o respeito, com muito mais força do que até agora, aquilo que é o respeito pelas diferenças entre os vários agrupamentos. Isso pareceu-me muito importante, e acho que pode ter importância desde que aquilo que aconteceu aqui, que foi muito respeitoso e que foi moderado e que foi equilibrado dentro das várias tendências, uma vez divulgado também para fora, possa mostrar ao público aquilo que é uma espécie de programa humanista que digamos que esta formação tão alargada tem. Aquilo que mais me impressiona é que há uma espécie de denominador comum entre os intervenientes, e que é a ideia de que as pessoas nascem com a possibilidade de se emanciparem da sua condição de nascimento, e que podem evoluir e que podem passar para outros planos, e que a educação e que a cultura transformam as pessoas para melhor. Isso foi aquilo que me impressionou mais, e perante esta deriva que existe neste momento, que no fundo é mais do que uma deriva daquilo que se poderia chamar só a extrema-direita, que é uma deriva de obscurantismo profundo, que é alguma coisa ainda mais grave. Todos têm uma inquietação, e ainda que não haja
propriamente uma resposta concreta, há uma espécie de esperança de que, apostando naquilo que é o conhecimento e de que é o sentido de generosidade comum, que se pode ultrapassar o momento difícil que estamos a viver. O Instituto Novos Paradigmas tem essa característica de sempre estar um passo à frente e pautando para discussões temas que daqui a 2 ou 3 anos vai estar todo mundo falando. A sensibilidade que Tarso Genro, que Sandra Bittencourt, que Jorge Branco e todos os companheiros que compõem o dia a dia do Instituto Novos Paradigmas tiveram, essa sensibilidade que eles têm, faz com que eles percebam a importância de, num momento como esse, em que há uma ascensão de diversos neofascismos, alguns ainda em posição, como em toda a Europa, outros já no poder, como Milei, como nós tivemos nessa terrível época das trevas de bolsonarismo no Brasil, há um crescimento da extrema-direita. E aí, claro, o que o Instituto Novos Paradigmas percebe? Percebe a importância de debater a Revolução dos Cravos como uma insurreição contra um regime fascista, que era o regime salazarista em Portugal, para estabelecer, a partir da reflexão sobre a importância da Revolução dos Cravos, conexões com a realidade brasileira e latino-americana. E encontrou aqui na Fundação Saramago a Pilar Del Rio, que é uma das grandes intelectuais em termos internacionais hoje, que abre as portas desse belíssimo edifício para que possamos, pessoas de diversos países, eu contei 9 países, 9 origens diferentes dos interlocutores, para debater a ascensão do neofascismo e a beleza que foi a Revolução dos Cravos e a possibilidade que nós temos de, olhando para o passado, entender o presente para não repetir no futuro. Então esse é o grande legado, não da Revolução, mas da iniciativa do Instituto Novos Paradigmas. Nós do Instituto Novos Paradigmas estamos aqui em Lisboa buscando, na verdade, trazer aquilo que já fazemos lá no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que é poder estimular a discussão e a reflexão sobre temas relevantes da conjuntura, que respeitem o legado histórico e que busquem, através do olhar para o que ocorreu no passado, as respostas para os nossos desafios do presente e do futuro. E nos parece que poder nos debruçar nesses últimos dias aqui sobre o legado de abril de 74 em Portugal, que inspirou movimentos de libertação e de resistência democrática lá nos anos 70 e 80, possa também nos inspirar nos dias atuais, no século XXI, no ano de 2024, para que a partir daí possamos tirar lições e um acúmulo que nos dê condição de poder manter de pé a resistência anticapitalista e antifascista, que é o que nós desejamos para uma sociedade mais equalitária, equilibrada, com dignidade, com a defesa dos direitos humanos, sobretudo. Nós produzimos mais um evento muito sólido, mas digo mais um porque o Instituto Novos Paradigmas tem trabalhado num processo de construção de novas ideias de esquerda, de ruptura, de avanço, em direção a uma sociedade justa, humanista, equilibrada, com distribuição de renda. Hoje, ou neste colóquio aqui em Lisboa, nós nos dedicamos à memória, mas não à memória como relato do passado, a memória como insumo para o futuro, a memória processada, portanto, pelos analistas, mas também pelos ativistas de movimentos sociais, de direitos humanos que nós reunimos aqui. O Instituto Novos Paradigmas tem feito disto o seu centro de atividade, apresentar cada vez num espectro maior
ao campo democrático, humanista e à esquerda possibilidades, ideias, projetos para que a gente possa efetivamente suplantar a injustiça do neoliberalismo. Enquanto diretora do INPE, é algo inexplicável poder estar debatendo uma revolução que foi muito importante, muito significativa para a história de Portugal, mas também para a história do mundo, e trazendo elementos e objetos da sua luta para a nossa realidade atual, que permanece bastante latente, que é a defesa da democracia, a defesa da democracia enquanto substancial na divisão e na redistribuição dos direitos e direitos para todos os seres humanos, não só para alguns. Para o INPE é muito importante esse tipo de encontro que nós estamos trabalhando, ora com temáticas, mas tudo sempre tendo como questão central novos paradigmas democráticos. E isso é revestido de poesia, de memória, de protagonistas e olhares muito importantes que nos emocionam, que renovam as nossas utopias e que nos fazem pensar nessa resistência e nesse avanço que precisamos. Então, a herança universal de Abril, tudo que significou essa revolução que pôs fim à ditadura mais longeva na Europa e que se mantém como uma espécie de barreira moral para o avanço do fascismo e da extrema-direita, ela se renova, né, diante da nossa celebração, é uma celebração sobre tudo isto, mas também um desafio. É algo que nos interpela e nos convoca. Então, a gente sempre guarda expectativas altas, e é um clichê, mas superou nossas expectativas, também pela vontade, pela inteligência amorosa colocada em cada fala, em cada debate que fizemos, e no documento que estamos construindo conjuntamente, e que sinaliza, né, para a humanidade, como disse a Pilar, essa vontade de manter aceso, né, esse sonho, essa utopia que nada mais é do que dignidade aos seres humanos, do que justiça e da ideia que a gente precisa continuar cultivando, que um outro mundo, sim, é possível como a gente sonha. Então foi muito importante, foi muito bonito, sobretudo, foi muito comovente, foi emocionante a gente ter protagonistas como os próprios capitães de Abril, escritores daqui de Portugal, de Cabo Verde, né, militantes, ativistas da nossa Frente Ampla do Uruguai, do Chile, né, que tem histórias também tão carregadas de humanismo e de luta que precisa se renovar constantemente. Foi realmente muito bonito, foi bonita a festa, pá. Fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la estás llevando y te vas hasta allá como en sueños.